Está no ar Papas do Concílio, a série sobre o Concílio Vaticano II, a partir de João XXIII e Paulo VI. Meados de outubro de 1958. Pio XII já havia morrido e o conclave estava para eleger o próximo Papa. Entre os favoritos, muitos italianos. Um grupo de franceses e outros pensava talvez num Papa estrangeiro. Conclave era o nome da assembleia em que os cardeais reunidos ficavam fechados à chave, por assim dizer, num tempo de autonomia e dedicação total à eleição do novo Papa. Para surpresa de todos, exatamente no dia 28 de outubro de 58, é eleito para sucessor de Pedro como Papa de Roma, Angelo Giuseppe Roncalli. É interessante notar que a eleição surpreendeu o próprio João XXIII. Sim, João é o nome que ele escolhe, o 23º Papa com esse nome, entre os papas sucessores de Pedro, recordando o João Batista, João Evangelista, porque ele quer ser herdeiro dessa tradição. É interessante também notar que, para surpresa de todos, se pensava num Papa de transição. Ou seja, depois de Pio XII, que foi um Papa de estilo nobre, que governou a Igreja com pulso firme, enfrentando grandes problemas com a modernidade, muitos pensavam num Papa de transição. Giuseppe Roncalli, com a sua idade, 77 anos mais ou menos, ele é um candidato ideal para ficar no papado por alguns anos, fazendo um serviço sem grandes repercussões, talvez com seu sorriso e carisma, dar um tempo de tranquilidade para a Igreja. Que nada, o Papa bom como um anjo, resolve dar ouvidos ao mundo, estabelece novas relações, se encontra com Montini, que trabalha na Cúria e futuramente será o Papa Paulo VI. Aos poucos, João XXIII percebe que a própria Cúria Romana, todo aquele aparato de secretarias e assessoria do Papa, tudo isso precisava de reforma. Ele começa a andar nas ruas, ele começa a ouvir os funcionários, os leigos e leigas, os operários. Ele começa a pensar que a sua função, embora antiga desde Pedro, é sempre nova. Como será o jeito de ser Papa de João XXIII? Que mudanças ele vai suscitar e promover? É o que veremos. Fique conosco. Hora de votar, eminências. Hora de votar, eminências. Hora de votar, eminências. Agajanian. Ottaviani. Ottaviani. Siri. Dalla Costa. Dalla Costa. Agajanian. É preta. Como vocês podem ver, a fumaça ainda é preta. O Sacro Colégio ainda não chegou a um acordo sobre o novo pontífice. Daqui não se pode telefonar, nem escrever cartas e pensar que há muito o que fazer em Veneza. Não, obrigado. Desculpe, não queremos perturbar. Não. Apenas 2 palavras. O que acontece? Decidimos fazer convergir os votos franceses para o cardeal Dalla Costa.
Que Deus seja louvado. Mas que dê um papa. A igreja realmente precisa de um bom pai. Ottaviani e algum outro cardeal da Cúria não pensam exatamente assim. Votariam em qualquer um, mas nunca em Dalla Costa. O consideram um pouco, como dizer, desequilibrado em relação à doutrina social. Bem, para isso devem ter uma boa razão. O senhor conhece os franceses. Richelieu está no nosso sangue. Votaremos em Dalla Costa, de modo que não seja eleito. Não estou entendendo. Entenderá, Eminência. Entenderá. Sabe, em Paris ninguém esqueceu do senhor. E pensar que naquela época eu tinha um medo louco de ir a Paris. A doce Paris. E você, Roncalli, o que pensa? Se vê realmente como Núncio em Paris? Não. Nem um pouco. Nem nós, para ser sincero. Vemos os outros com menos possibilidades que as suas para este cargo. Monsenhor Tardini, saberia me dizer por que, para a Anunciatura de Paris, com tantos diplomatas habilidosos, por que o Papa pensou logo em mim? Eu também me fiz essa mesma pergunta. Lamento, Roncalli. Tenho apenas 7 minutos para você. Deve ir para Paris agora mesmo. Assim, os outros 6 minutos são inúteis. Na França, há 30 bispos que o general de Gaulle julga comprometidos com o governo anterior. Ele os quer afastar e não aceita nossas razões. Mas eu não creio que eu seja a pessoa mais indicada. Empenhe-se, Roncalli, e reze muito. Santidade, eu temo que o decepcione. É o que todos dizem. Então parto favorecido. Não, desculpe-me. O general odeia música no carrilhão. Ah, desculpa, naturalmente, claro. Eu não queria perturbá-lo. Bom, será que o general não se esqueceu de mim? Não, absolutamente. O general pede desculpas, mas está ocupado e não pode recebê-lo. Ele faz como o Gepim. Gepim? Era o padeiro da minha aldeia. Ele nunca falava com alguém, por medo de ser persuadido. Devo referir isso ao general? Se você quiser. Mas eu acho que o general não conhece o Gepim. Mas ele fazia isso de propósito, o general de Gaulle. Ou me recebia sob qualquer pretexto, fazendo-me esperar inutilmente, ou se me recebia, falava sempre só ele e depois encerrava logo a audiência. Que tipo este... Um grande homem ele. Ele fazia o jogo dele e eu o meu. De fato, depois de tudo isso, fui obrigado a dar um passo muito sério. Um protesto diplomático? Não. Não havendo escolha, eu contratei o melhor cozinheiro de Paris. Muito bom. Você ainda se lembra daquelas recepções históricas na Anunciatura? Boa noite, senhor coronel, boa noite.
Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite. Senhor Lúcio. Embaixador, boa noite. Como embaixador soviético, sou obrigado a apresentar uma nota formal de protesto ao governo francês. O cozinheiro do Vaticano é o melhor da cidade. Bom, nós tivemos que nos defender porque ninguém comparecia às nossas recepções, né? Tem alguma notícia de Gaulle? Ainda não. Mas eu sei que o general apreciou a carta que escreveu para ele. Ah, você reparou? Conto com você. Como está linda esta mesa. Senhora. Diga-me uma coisa. Não o perturba a presença de tantas mulheres fascinantes esta noite? Eu espero que estas simpáticas senhoras não se ofendam se ninguém olhar para elas, porque todos os olhares estão voltados para mim para ver se eu olho para elas. Por favor. Caro Montini, podemos ir à mesa? Eu mandei preparar rouget de raspas de alcitron barbu. Salmão com limão. Obrigado, mas estou com dificuldades com meu relatório. Os gastos são elevados e o trabalho não concluído. Eu sinto muito. Nosso objetivo era evitar a expulsão dos 30 bispos não gratos ao general de Gaulle. Eu sei. Uma tarefa difícil, admito, quase impossível. Ah, bem, sim. De Gaulle é osso duro. Bem, até certo ponto. O que quer dizer? Fazendo raciocinar e com os devidos passos. Bom, então vamos dar esses passos. Mas eu já dei? Não entendo. Eram 30 bispos que ele queria mandar embora. Eu consegui tirar o 0. E assim serão apenas 3. A nossa é uma diplomacia política. A sua é evangélica, digamos. O pouco que eu fiz, sabia seguramente que não é devido a mim. Dalla Costa. Ottaviani. Dalla Costa. Dalla Costa. Roncalli. Valeri. Deca no escrutínio. Dalla Costa, 24 votos. Ottaviani, 16 votos. Siri, 9 votos. Roncalli, 1 voto. Se os franceses insistirem em Dalla Costa, ele será eleito. Deus nos livre. Como se diz em Roma, pelo amor de Deus, Deus nos livre. Vai nos dar trabalho, Dalla Costa. Esse é o problema. Escutem, não é o momento de insistir com um dos nossos. Talvez em 2 ou 3 anos. O que precisamos no momento é de um papa de transição. Um homem de certa idade, sem complicação da cabeça. Inofensivo. Um que possamos guiar, passo a passo. Eminência, acredito que esteja fazendo o retrato de... Roncalli. 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 Roncalli.
Roncalli. É branca. É branca. Isso mesmo, é branca. Esta noite, 28 de outubro de 1958, na 11ª votação, o novo Papa foi eleito. Por que eu, Senhor? Por que mesmo eu? Somente tu sabes a resposta. E somente tu sabes o que queres de mim. Por que foste tu, Senhor, que me escolheste? Eu confio que tu o fizeste porque queres que eu seja teu servo. Transmita aos outros o que sente dentro. E para que possa cumprir a tua vontade. Amém. Amém. Não tínhamos suas medidas, Santo Padre. A do seu tamanho estará pronta amanhã. Ai! Me desculpe. Vejam. Os primeiros espinhos do pontificado. Vamos então. Eis-me aqui. Não fui eu que quis isso e vocês sabem disso. O beijo do pé está abolido. Qual será seu nome, Santo Padre? Eu me chamarei João, como o Batista, como a igreja onde fui batizado, como meu pai. Nuncio vobis gaudium magnum habemus papam reverentissimum ac eminentissimum angelus Joseph Cardinal Roncalli. Dominum Ioannes Vigesimum Tertium. Me chamam de Papa.
Mas eu queria ser apenas um pobre padre camponês. Um que se deixa guiar. Assim deve ser e será. Ele deve abençoar, não comandar. O Concílio Vaticano II foi o concílio que tratou da Igreja. A Igreja de Cristo, depois de 20 séculos, sentiu a necessidade de se defrontar consigo mesma. Voltamos com Papas do Concílio, a série sobre o Concílio Vaticano II, a partir de João 23 e Paulo VI. João 23 acaba de ser eleito Papa e pensavam que fosse um Papa de transição, pela sua idade e pelo seu temperamento, um Papa que conduzisse a barca de Pedro em águas mansas. Mas as coisas são diferentes. Pela sua bondade, pelo seu zelo e atenção pastoral, João 23 percebe que está mergulhado em mares turbulentos, um mundo de tempestades, a Guerra Fria, o perigo de uma ameaça nuclear, as convulsões entre o mundo socialista soviético e o Ocidente capitalista. Além disso, ele percebe que a própria Igreja precisa reencontrar o seu lugar no mundo, falar claro, anunciar o Evangelho com palavras novas. É nesse tempo que ele escreve o seu primeiro documento, uma encíclica breve, mas direta, chamada Daqui da Cadeira de Pedro, traduzindo de um jeito fácil, em latim, Ad Petri Cathedram. Ele começa assim: eu que fui eleito sem merecer para essa cadeira de Pedro, como bispo de Roma, vos escrevo. E ele usa uma expressão muito interessante. Já nos primeiros parágrafos dessa encíclica, a sua primeira como Papa, João 23 diz que a Igreja se renova e ela, embora antiga desde a época dos apóstolos, está presente no mundo com perene juventude. Isso mesmo, em vez de olhar para o passado medrosamente, João 23 é um Papa da bondade e da coragem. Ele olha para o cenário do mundo e deixa muito claro que, embora sendo já idoso e um Papa de transição, como se pensava, ele está consciente de que ele fala por uma igreja que tem algo a dizer para o mundo, porque ela está presente em renovada juventude. É uma das expressões mais bonitas e originais de uma encíclica para aqueles tempos. Além disso, nesses primeiros documentos, ele dá atenção para as igrejas do Oriente, para os países do bloco soviético, ele olha para as igrejas jovens, para os grandes movimentos missionários, para os leigos, para os operários, e começa aos poucos a ampliar a sua agenda. Nem parece que tem 77 anos, é um Papa jovem como a Igreja. Aos poucos se anuncia o seu apelo pela paz, num período de grandes conflitos mundiais, e o desejo de talvez convocar um concílio. Beatissime Pater, sic transit gloria mundi. Santidade, o que aconteceu? Eu ouvi gritar. Que horas são? Ainda não são 5. Não consegue dormir? Eu tive um pesadelo. A sédia gestatória parecia que ia cair. Foi como quando eu era pequeno e o meu pai me colocava nos ombros para eu ver a procissão. Onde eu estou? Sua Santidade, o senhor está no dormitório do Papa. Eu ainda tenho que me acostumar com isso. É como se eu estivesse dormindo por engano no quarto do Pio XII.
Muito cuidado, muito cuidado. Devagar com isso, calma. Em Veneza não ficou mais nada. 12 caixas. Quantas? Sim. Seu arquivo pessoal, alguns documentos, seus livros. Basta que não tenham esquecido as fotografias. Eu as trouxe. Estão aqui, Eminência. Santidade, eu quis dizer santidade. Desculpe-me. Veja. Quantas lembranças bonitas aqui dentro. Guarde-as para mim, Guido. Muito bem. Aqui estão os problemas a serem tratados. A Igreja do Silêncio na União Soviética e na China, a reforma do direito canônico e as relações com o Estado italiano, o balanço econômico da Santa Sé e problemáticas morais, as conferências episcopais de todo o mundo e as atividades diplomáticas. Sim, eu entendi, mas deve me dar um pouco mais de tempo. Além do mais, eu sou um papa aprendiz. Aqui estão as questões que a Cúria teve que intervir nos últimos meses. Santidade, permita-lhe mostrar a condenação que o Santo Ofício preparou contra alguns filmes que foram exibidos recentemente nas salas de cinema. Já se passou tanto tempo desde a última vez que eu fui ao cinema. Santidade, tudo que se vê nos filmes são insinuações incríveis e imorais. Já falou sobre as nomeações? Sim, estão aqui. Esta é a lista das nomeações. Obrigado. Há muitos cargos vagos há muitos anos. Como o senhor sabe, Pio XII fazia um pouco o trabalho de todos. Vejo que tenho de nomear o chefe dos jardineiros também. Sim, a função de jardineiro é uma das poucas atividades que o Santo Padre não tinha assumido. Santidade, nos permitimos fazer uma lista rosa com os nomes para cada atribuição. Os nomes destacados em vermelho são aqueles considerados mais indicados. Aqui está uma lista das primeiras audiências. Nós preparamos um programa dos seus primeiros encontros. Santidade, não vai nem mesmo olhar? Preparamos um esquema dos seus próximos encontros. Se foi preparado por vocês, eu tenho certeza que está bem. Obrigado. E assim está escrito aqui. Olha o Papa! Vai! Vai! O que é? Tem medo do Papa? Um pouco. Eu também. Santidade, o Papa anterior gostava de ficar sozinho no jardim. É mesmo? É a primeira vez que falo com o Papa. Bem, então faremos de modo que não seja a última. Obrigado. E vocês? Onde vão, senhor Papa? É a nova sede, a Santidade. Estamos levando para a tapeçaria. Coloque um pouco no chão essa bendita sédia. Ouçam. Quanto vocês ganham? 30 mil liras, Santidade. Bem, como o novo Papa pesa quase o dobro do anterior, então o salário de vocês também dobrou. Mas o senhor ainda não conhece aqueles. Aqueles quem? Aqueles que têm a chave do cofre. Mas eu conheço alguém que talvez possa fazer alguma coisa. Venha um pouco aqui. Venha ver. Ele quer mesmo ser como um pároco. É disso que ele gosta. Passear lendo o seu breviário, conversar com as pessoas. Que faça o que quiser. Não causa problemas a nós. Não. Então? Entre. Mandou me chamar, Santidade.
Sim, eu quero lhe mostrar uma coisa. Um papa de transição. Veja, me chamam um papa de transição. É um modo de dizer. Santo Padre, é o sensacionalismo dos jornais. Mas há verdades nesse artigo. Às vezes eu me sinto como uma peça de substituição esperando chegar o carro novo. No entanto, se Deus quis que eu me tornasse um papa, então eu vou cumprir meu dever de papa totalmente. Ele decidiu aumentar o salário dos jardineiros, dos sediários, dos motoristas, dos operários e dos empregados. Mas como ele fez isso? Não temos dinheiro. Sim, para isso ele foi rápido em diminuir o salário de todos os outros. Inclusive nós. Parece que ele tem boas ideias. Ele devia ver sua cara. Sou eu que tenho que pagar as contas. Se chama Cousins. Norman Cousins. Oficialmente, ele é um jornalista. Como é presidente de uma instituição cultural em Washington, tem visto de entrada na União Soviética. Na verdade, é um dos trâmites não oficial entre o governo americano e o soviético. Então, Washington e Moscou se comunicam através dele. Exatamente. E podemos confiar? Ele vai e vem todos os meses entre as duas capitais. As aerovias de Deus são infinitas. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Temos motivos para crer que será para amanhã. No máximo para depois de amanhã. É um ultimato? Sim, um ultimato dos russos. Khrushchev quer que os soldados americanos, franceses e ingleses se retirem de Berlim e que a cidade se torne uma zona neutra sob o controle soviético. Para o primeiro pretexto, eles tomarem o território. Monsenhor Delacqua, o Dr. Cousins está em contato constante com meu escritório. É meu trabalho informar o Santo Padre. Eu lhe deixo o campo livre. É estranha a provocação dos russos. Eles sabem que o Ocidente nunca abandonará Berlim. Eles devem estancar a hemorragia. Muitas pessoas fogem para Berlim Ocidental. Exatamente. As pessoas continuam a fugir. Os russos não toleram isso. É natural. Ninguém foge do paraíso. Imagino que o Ocidente rejeitará o ultimato. Totalmente. E com a máxima decisão. E segundo o senhor, os russos sabem disso? Eu mesmo comuniquei isso a Khrushchev. Qual foi a reação dele? Ele me mostrou um projeto, a construção de um muro que divide em duas a cidade de Berlim, intransponível. Uma cidade inteira dividida em duas por um muro. Para mostrar a todos que o mundo está dividido, Santidade. E quais serão os riscos se construírem esse muro? Um confronto incontrolável, Santo Padre. Uma série de manobras forçadas de um lado e do outro para defender o prestígio e o poder. Até o ponto de provocar uma guerra? Até a guerra. A primeira guerra da era termonuclear, com bombas 1000 vezes mais potentes do que a de Hiroshima. Seria a última guerra da humanidade. Uma Hiroshima tão grande como o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe-me, Padre, porque eu pequei. Deus me deu uma tarefa que é maior do que eu. Deus conhece todos os seus filhos. Quanta responsabilidade. Quantos destinos podem depender só de minhas decisões? Existe uma resposta. Talvez na parábola dos talentos. A cada um será pedido de acordo com o que recebeu como talento. E qual será o meu talento? Tenha um coração simples, um coração bom. Eu não sou um papa bom como todos dizem. A bondade não é um dom, nem mesmo é uma escolha. A bondade é apenas uma consequência. E o salário para o trabalho duro que se faz aqui dentro é o de reencontrar a si mesmo e depois confiar totalmente em Deus. Isso é o que a sua santidade sempre faz. Durante toda a minha vida,
eu senti que meus passos foram guiados. Não será deixado sozinho, nem mesmo agora. Sinto que agora Deus está pedindo alguma coisa dentro de mim. Eu estou tentando entender, mas eu não estou entendendo o que é. Bem-aventurados aqueles que constroem a paz. Deus os acolherá como filhos seus. Imploro ao Senhor Deus que me ajude. Há tanta coisa para se fazer. Tanta coisa. Monsenhor? Sim. Estão aqui o cardeal Ottaviani e o Monsenhor Tardini. É uma coisa importante? Me parece que sim. Chegou o ultimato de Khrushchev. Cousins estava certo. Recebeu as notícias? Sim, eu soube. Isto chegou agora, Santidade. Veio de Moscou via Berlim. Quem mandou? Não tem remetente no envelope. Quem é este? Você o conhece? Não, nunca ouvi. Ucrânia. Professor. Conhece o russo? São lembranças vagas da Bulgária. Eu deveria continuar a estudá-lo. Slip... É o chefe da igreja da Ucrânia, que agora está na prisão. Temos aqui um intérprete? Eu sinto muito, mas nosso intérprete oficial está em Nova York. Alô? Quem fala? Aqui é o Papa. E eu sou Santa Catarina de Sena. Sou eu mesmo, o Papa João, de Soto em Monte, da província de Bérgamo. Ai, me perdoe, Santidade, me perdoe. Se não me falha a memória, eu li em algum lugar que entre vocês temos uma irmã de origem russa. Sou um professor católico do rito grego-romano. Nós cristãos da Ucrânia temos um profundo desejo de fazer alguma coisa imediatamente para libertar o Monsenhor Joseph Slip, que está há 16 anos preso no campo de concentração da Sibéria. O Monsenhor Joseph Slip foi condenado sem ter sido julgado por um processo regular. E nesses anos continuou a celebrar a missa clandestinamente, para não deixar seus fiéis abandonados. Monsenhor Slip, se na nossa igreja hoje existe um mártir, este é ele. Naturalmente, Santidade. Existem centenas de casos como esses na Rússia. Padres presos, católicos assassinados, igrejas destruídas. Como vê, Santidade, o comunismo soviético não se limita a intimidar o mundo com as armas. É também uma grande ameaça para pessoas de fé. O que se pode fazer por este irmão que sofre? Responder golpe contra golpe. É excomunhão para todos os comunistas, soviéticos ou não. Como sabe, já existe uma excomunhão. Evidentemente não foi suficiente. Sempre condenações. Continuamos sempre condenando. Não devemos parar de combater. O Papa deve condenar os soviéticos. É absolutamente necessário. Uma condenação dura e definitiva. Não podemos esperar mais. O comunismo está destinado à extinção. Santo Padre, o senhor se engana. O comunismo vencerá se não fizermos todo o possível para extingui-lo. Mas existe também outro caminho. O diálogo. Conversar. Procurar sempre compreender o outro. Não se dialoga com quem persegue a igreja. Falar, falar. Sem nunca se cansar de falar.
Dialogar com todos, sempre. Enquanto isso, cristãos morrem nos campos de trabalho. Enquanto isso, os russos acumulam bombas atômicas em seu arsenal. Não podemos usar a violência para responder à violência. A nossa arma é a cruz, não a espada. Devemos nos defender. Devemos, sobretudo, compreender-nos. Se você quiser conhecer mais sobre o Concílio Vaticano II, acesse o portal a12.com/Vaticano2. a12.com/Vaticano2. Ali você encontrará notícias, reportagens, informações sobre as grandes mudanças trazidas pelo Concílio Vaticano II e a sua importância da época até a Igreja nos dias de hoje. O concílio vai dizer: Igreja, povo de Deus, Igreja, mistério do amor de Deus. Estamos de volta com Papas do Concílio, a série sobre o Concílio Vaticano II, a partir de João 23 e Paulo VI. Como nós sabemos, estamos celebrando os 50 anos de realização do Concílio Vaticano II, retomando a vida, o itinerário, o percurso desses dois grandes papas que fizeram história. É interessante notar que João 23, Angelo Giuseppe Roncalli, assume o papado, como bispo de Roma, num tempo muito turbulento. Ele, alegre e corajoso, porém, não se comporta como um papa apenas de transição, um papa para poucos anos. E em tempos de turbulência, ele olha para o mundo, fala que a igreja se permanece sempre jovem. E em 2 anos de pontificado, praticamente, ele escreve 11 documentos. Para um papa da sua idade, isso significa muito dinamismo. Ele mostra que veio para dizer algo. A sua mensagem vai tratar de vários temas de importância da época, do cenário internacional, da paz, do papel da igreja, das classes sociais. Aos poucos, ele vai percebendo que existe uma nova agenda de evangelização. É essa percepção de que o mundo da época oferece uma nova agenda de evangelização, é isso que vai amadurecer na oração e no discernimento de João 23, a ideia de um futuro concílio. Embora ele não usasse a expressão nova evangelização, ele nunca falou desse jeito, João 23 é um precursor do que hoje nós entendemos por nova evangelização. Ele, na sua atitude, no seu discernimento, nos seus primeiros documentos, mostra que a evangelização sempre é nova por causa do interlocutor, dos cenários, das agendas, dos desafios. O evangelho é sempre o mesmo ontem e hoje, mas a evangelização se renova no jeito da igreja propor o evangelho, nas mídias e linguagens, na interlocução da igreja com o mundo. Como disse Jesus, o homem sábio tira do baú coisas novas e antigas. João 23, além de papa bom, é um papa sábio e corajoso. Aos poucos ele prepara uma nova agenda de evangelização, essa que se realizará em seguida no Concílio Vaticano II. O editor-chefe é o Observatório Romano, Santo Padre. Santidade. Mas o que está fazendo? Sente-se, por favor. Para mim está bem assim. Ficar de joelhos está bem para rezar, não para trabalhar. Sente-se. Eu estou habituado. Ou você se senta ou eu me levanto, o que você prefere. O motivo pelo qual pedi para o senhor vir aqui
É que estou impressionado com os acontecimentos dos últimos dias. Eu quero fazer uma declaração. Santidade, leu o texto da Cúria sobre a excomunhão do comunismo? Sim, naturalmente, e com muita atenção. Todavia, o que eu quero dizer é um pouco diferente. Veja, às vezes eu penso que reunir aquelas 5 ou 6 pessoas importantes em volta de uma mesa seria o suficiente. Eles poderão entrar num acordo e todo o resto do mundo poderá viver um pouco mais tranquilo. Esplêndido. Certo. É só um momento. Hã? Sim? Deixe-nos a sós. Pode falar. Posso perguntar qual será o tema dessa sua declaração? Será apenas um convite aos governantes da Terra em defesa da paz. Seu propósito é louvável, Santidade, mas traz um grande risco. Uma declaração desse gênero parece tendenciosa. Explique-se. Pode parecer que o Vaticano apoia a política soviética. Eu gostaria somente de dizer alguma coisa contra a ameaça de uma guerra mundial. Eu sei que Sua Santidade está buscando a paz, como todos nós. Bem, então precisamos procurar a paz. Nós precisamos. Infelizmente, paz é uma palavra de que os soviéticos já se apropriaram. Mas a palavra paz está escrita no Evangelho. E devemos retomá-la, torná-la nossa. Sim, mas se Sua Santidade disser paz, os russos gritarão que o Papa está com eles. Se me permite, eu sugiro que submeta a sua mensagem ao delegado apostólico de Nova York. E também aos representantes dos países do leste. Eles têm o direito de ser consultados. Estamos em guerra. Guerra fria, mas ainda assim guerra. Eu nunca gostei de guerra. Nem daquela fria. Nem daquela quente. Está certo? O que você acha? Ficou bom? Sim, um pouco mais para a esquerda. Assim, enquanto eu trabalho, posso olhar para o meu bispo Radini. Ele me dá coragem. É claro que nós precisamos de muita coragem, Santidade. Monsenhor Radini me ensinou a nunca ter medo. Um cristão verdadeiro, como dizia ele, não pode ter medo. Na sua opinião, o cardeal Ottaviani me pedirá para ser substituído? Substituído não, mas talvez apresente uma ideia melhor como fez com a mensagem de paz. O Papa. Todos pensam que o Papa pode fazer o que quer. Que basta ele levantar um dedo e todos correm para lhe obedecer. Em vez disso, ele é um ilustre prisioneiro dentro desses muros sagrados. Leva muito tempo. O tempo é algo que infelizmente não tenho. Sou um Papa de transição, não se lembra? Mas quanto pode durar um Papa de transição? Nestes poucos dias já fez muito. Os funcionários estão felizes com o aumento de seus salários. Ah, sim. Devem ter dado um salto mortal de alegria. Também aqui na Cúria. Sim. Eu gostaria de voltar para Veneza. Deve estar brincando, Santidade. Acabamos de fazer mudança. Bem, eu digo aquilo que sinto. Digo aquilo que penso. E depois o cargo de patriarca de Veneza já foi dado a outro. O senhor mesmo nomeou o novo patriarca. Então eu voltaria a Sotto in Monte, na casa onde eu nasci. Nos quartos do andar de cima, quando o céu está claro, imagine que se consegue ver a cúpula da Catedral de Milão. A editora Santuário tem uma novidade imperdível para você. A obra As Janelas do Vaticano II. Uma obra de 21 autores, teólogos da Faculdade Deoniana de Taubaté e da PUC de São Paulo, sobre o Concílio Vaticano II, seus grandes temas, desde sua realização até os dias de hoje. As Janelas do Vaticano II. Adquira já pelo site editorasantuario.com.br ou pelo telefone 0800 16 00
É a editora Santuário presente no seu dia a dia.